O Brasil verdadeiramente melhorou quando foi criado o real, o FHC. Durante 2 mandatos, fez tudo o que precisava? Não, porque não conseguiu, mas fez muito. O Lula só herdou um país no trilho, com tudo em ordem, e teve a sorte de pegar vento a favor num momento que a economia global estava voando, commodities valendo muito. Mesmo com toda teórica falta de eficiência na gestão, o país estava arrecadando o suficiente para parecer que ele era genial, gastando muito, e ainda assim, em última análise, ele tinha pessoas só de direita na equipe econômica. Mas o ponto central, e que aí que eu acho que assim é a certeza que a bomba vai estourar, é que hoje a gente está com algo próximo de 96% dos gastos já carimbados. Tudo que o Brasil arrecada, 96% já tem destino. Ele tem lá, X% tem que ir para educação, tanto para saúde. Se é bem aplicado ou se tudo isso é desviado e corrupção, a gente vai chegar lá. Muita coisa é desviado. Senão não teria como arrecadar tanto e ter serviços tão ruins. Mas o fato é que sobra um percentual muito pequeno para o executivo ter margem. E aí ele ainda tem que fazer acordos ali com o Congresso e outras coisas e não sobra nada. E ele também quer inventar os paranauês do PT ali para ele deixar o legado dele e tentar se reeleger. E aí você falou que os grupos estão cansados, né? No fundo, o privilegiado, o rico, mesmo com o país desandando, a Argentina estava uma merda, mas ainda assim, quem tem dinheiro continua tendo dinheiro e vivendo bem. Ele vive numa bolha, num mundo paralelo. A mesma mundo paralelo do Lula e dos ministros e etc. Quem paga o preço sempre é a população. E eu saí do Brasil por causa da violência. Mas se eu estivesse lá e se o Brasil explodir, não ia mudar nada a minha vida, mas as pessoas pagam esse preço e pagam muito caro. Está começando mais um Wall Street Cast aqui, direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Bruno Corano, obrigado pela audiência e pelo carinho. E hoje a gente vai explicar para vocês por que o Brasil vai quebrar. É um prognóstico, é lógico, mas não é uma opinião. Eu acordei no sábado de mau humor e falei, não, eu vou condenar e vou sentenciar o Brasil. É tão somente dados que mostram que se seguir dessa forma é como um trem que vai acabar o trilho e ele vai cair e ou ele freia, ou ele corrige, ou ele muda o curso, ou é inevitável que as consequências sejam muito ruins. Para isso, estou aqui com os meus 2 colegas, parceiros, amigos, sócios, Danilo Santiago, seja muito bem-vindo. De novo um prazer, mais uma vez. Vou te apresentar em 10 segundos. Engenheiro formado pela Poli, fez MBA em Colômbia, um dos principais nomes da gestão de equities aqui nos Estados Unidos, roda uma estratégia, inclusive quem quiser entender a sua estratégia e como é que você entrega resultados sensacionais, tem um episódio que eu vou deixar na descrição que mostra... Como é que a gente deu o nome para aquele episódio? Enfim, é uma... um daqueles malucos, né? Enfim, a gente explica a estratégia do Rational, como é que bate o mercado, acho que é o título. Enfim, então, seja muito bem-vindo. Obrigado. E, diretamente do Brasil, Daniel Faria, economista como eu, muito experiente, já trabalhou com grandes nomes do mercado, já trabalhou com o Guedes, fez mestrado na Europa, trabalhou algum tempo em Londres e agora ele tem a infelicidade de me aguentar diariamente nos nossos debates. E não assustem, porque a gente costuma discordar os 3 em alguns momentos, mas nesse tema de hoje eu acho que a gente vai... Eu acredito, pelo menos eu e o Daniel, a gente vai concordar em 100%. Não sei você, porque você fala mal até do trem de Nova York, eu falo... Pô... Então, eu vou mostrar, na verdade, que está pegando fogo em tudo quanto é casa. A sua pode estar pegando mais fogo, mas está pegando fogo em tudo quanto é lugar. Né? Mas então... é que você está muito americano. O Brasil está muito estragado. E, obviamente, a minha visão é daquela... Eu sou brasileiro, obviamente, entendo, leio sempre coisas sobre o Brasil, mas a minha exposição ao Brasil é basicamente zero. No sentido... Depende, tem um monte de clientes brasileiros. Então, se os meus clientes ganham mais dinheiro e querem investir aqui na minha estratégia, é bom, né, que o Brasil é bom para mim quando o Brasil está bem, o câmbio não está desvalorizado, etc. Né? Mas, obviamente, o que eu vou tentar fazer um paralelo aqui é que, sim, tem um monte de problemas no Brasil, mas tem coisa aqui que eu acho que surpreende as pessoas.
né? Quando... Que são problemáticas também. Isso, quando você mora aqui... Mas de maneira macroeconômica não dá para comparar, é a diferença do homem para o macaco. O patamar absoluto é muito mais alto aqui, né? Então a pessoa média americana consome muito mais. Em renda, em estabilidade política, os poderes sociais, a força da moeda, a poder de liquidez do país. Então, quando a gente fala que o Brasil vai quebrar, e aí eu já te provoco, Daniel, a entrar nesse papo, porque é o seguinte, quando a gente fala quebrar de fato, nesse sentido que eu estou trazendo aqui, é que as coisas vão piorar, as pessoas vão empobrecer, a economia vai andar para trás. Porque a expressão quebrar, se a gente for levar ao pé da letra no universo econômico, é o país decretar a moratória e não pagar suas dívidas. A gente não está falando disso, mas eu acho que até essa é a provocação. A gente pode até resgatar, né, historicamente, as crises que o Brasil já teve e que já se enrolou para pagar, ou seja, não tinha liquidez, não tinha reserva e etc., como 87, eu não vou lembrar bem porque eu era muito pequeno, mas eu acho que o que está mais recente na mente das pessoas na época da Dilma II, o Brasil quebrou. Ele declarou moratória? Não, mas a economia desandou, o que a gente tinha conquistado em mais de 10 anos andou para trás em 1. Concorda? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui também. E a questão quando a gente fala quebrar é que o Brasil não vai acabar. Isso é um ponto que é importante a gente falar, mas a situação... Mas isso nem a Argentina, nem o Tibete, nem acabar, ninguém acaba. Nada acaba, então... Moçambique não acabou? O problema que a gente tem aqui, assim, a gente tem muito mais problema interno do que um problema externo. E falta vontade de corrigir esse problema. E, basicamente, por uma visão econômica, eu acho bastante errada em relação a como conduzir a economia de um país. Aqui, o que está acontecendo hoje no Brasil é o seguinte, a gente não tem nenhuma vontade de fazer um ajuste nas contas públicas e nas contas assim, do lado dos gastos, e para suprir esses gastos a gente está indo atrás de dinheiro em tudo quanto é lugar. E a principal fonte de receita do governo é imposto, de qualquer governo no mundo. E o que o brasileiro está fazendo? Assim, eles estão tributando cada vez mais o contribuinte, que vai chegar num certo ponto que ninguém aguenta. Então, assim, a gente já está chegando num ponto que daqui a pouco vai começar a ter sonegação, a economia está desacelerando, e aí vira uma bola de neve. Então, assim, em termos de trajetória que a gente está seguindo, se não mudar nada, a coisa está bem, bem complicada. E está complicada porque o lado fiscal ninguém quer endereçar, e a nossa reforma tributária que vem aí é uma coisa assim que é inexplicável. É aquela história, eu vou mudar para piorar. Então, assim, é meio triste. A gente precisa realmente de uma mudança, uma guinada na gestão de coisas que não são novidades. É basicamente conter o gasto para caminhar para uma redução de imposto geral. Por quê? Porque aí você torna o setor produtivo, você impulsiona o setor produtivo, e é esse que vai gerar emprego, é esse que vai gerar consumo, é esse que vai gerar crescimento. No momento que a gente tiver essa visão, a coisa melhora, mas por enquanto, Bruno, está complicada a situação aqui. Deixa eu dar um contexto histórico para provocar vocês, meus parceiros, mas para quem também está assistindo. Uma boa parte dos brasileiros ainda guarda a lembrança da gestão do Lula 1 e Lula 2. E eu vou dar minha opinião aqui e vocês concordem ou contestem, ou quem estiver assistindo deixa o seu dislike. O Brasil verdadeiramente melhorou quando foi criado o Real e quando o FHC, durante 2 mandatos, estruturou as bases, fez tudo o que precisava? Não, porque não conseguiu, mas fez muito. O Lula só herdou um país no trilho, com tudo em ordem, e teve a sorte
de pegar vento a favor num momento que a economia global estava voando, commodities valendo muito, e ele surfou essa onda e mesmo com toda teórica falta de eficiência na gestão, o país estava arrecadando o suficiente para parecer que ele era genial, gastando muito, e ainda assim, em última análise, ele tinha pessoas só de direita na equipe econômica. Passou Lula 1, veio Dilma 1, passou Lula, veio Dilma 1, a economia já começou a se deteriorar, e já no terceiro para o quarto ano, já estava como hoje, já estava contratado que ia azedar. Ainda assim ela conseguiu se reeleger e foi só o tempo de dinamitar o processo todo. Aí vem o Temer, tenta contemporizar, ali, arrumar as coisas, mas de lá para cá a gente vem nesses voos nem voo de galinha, né? Acho que nem saiu do chão. E agora a gente está rumo ao precipício de novo, só para contextualizar. Você concorda com isso, Daniel? Eu concordo. Com esse histórico, essa minha visão, Lula não teve mérito nenhum durante a gestão dele? Assim, o Lula pegou um período que foi muito bom para países emergentes. Existia uma liquidez internacional grande, você tinha uma China crescendo mais de 10% ao ano e comprando tudo quanto era tipo de commodity. Então, assim, isso para o Brasil foi fantástico. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma balança comercial tão forte naquela época que a gente chegou ali, assim, em 2011, 12, o Brasil tinha uma taxa de câmbio de $1 era 1,70. E você podia olhar e falar com as pessoas assim, olha, isso está fora do trilho, a gente não gera... a gente não tem esse crescimento todo para manter um câmbio desse. Uma hora vai ter um ajuste, a situação não está tão fácil. Mas a gente ainda pegou ali 2 eventos que maquiaram bastante em termos de crescimento do PIB, que foi Copa do Mundo e Olimpíadas, e isso empurrou com a barriga a deterioração da economia. O que vem agora é que a gente não tem mais o que fazer. A gente não consegue ter superávit primário, a gente não quer fazer ajuste de corte de gasto, e o que vem pela frente aí, que é os novos impostos, aí, IVA, outras coisas lá, CBS, não sei o quê, vão ser uma taxa tributária tão alta, que já foi dito que vai ser a maior do mundo, que gera um problema absurdo de ineficiência para a economia. Porque o que acontece? Se você tributar as empresas do jeito que eles estão pensando, o pessoal vai começar a criar subterfúgio para pagar menos. Ou seja, a mesma empresa vai começar a abrir outros CNPJs e isso, no final das contas, vai gerando ineficiência e um preço mais alto. Então, assim, a gente tem uma dificuldade de baixar a inflação, e dado esse lado de demanda que vem do consumo do governo, de gastos absurdos, a gente nunca vai conseguir reduzir os impostos, a gente vai ter um setor produtivo estrangulado, e a tendência é chegar uma hora que não tem para onde ir. Esse é o problema, é o prognóstico que a gente vê para frente, mas a esperança no Brasil é a última que morre, né? Mas, Daniel, olha só, a minha visão, quer dizer, não é a minha visão, né? Isso é documentado, comprovado. O Brasil está num nível de endividamento muito alto para um padrão de país emergente e com uma curva de endividamento muito acentuada. Então, ou seja, isso vai gerando o sentimento de que as coisas estão ruins. Ele está conduzindo as coisas de forma ineficiente fiscalmente. Ele precisaria ter, no mínimo, superávit de 3,5 e ele tem déficit, sem falar que é tudo meio mascarado, porque o buraco deve ser até maior. É a discussão, né, do primário, não primário, etc. Mas depois, se quiser, você até explora isso. Mas o ponto central
e que aí que eu acho que assim, é a certeza que a bomba vai estourar, é que hoje a gente está com algo próximo de 96% dos gastos já carimbados, que é o que o pessoal ficou escutando na mídia e muitas vezes me pergunta, o que é isso? Como assim carimbado? Tudo que o Brasil arrecada, 96% já tem destino. Ele não pode, nem que o executivo queira, ele não tem o que fazer. Ele tem lá, X% tem que ir para a educação, tanto para a saúde. Se é bem aplicado ou se tudo isso é desviado e corrupção, a gente vai chegar lá. Que muita coisa é desviado. Senão não teria como arrecadar tanto e ter serviços tão ruins. Mas o fato é que sobra um percentual muito pequeno para o executivo ter margem. E aí ele ainda tem que fazer acordos ali com o Congresso e outras coisas e não sobra nada. E ele também quer inventar os paranauês do PT ali para ele deixar o legado dele e tentar se reeleger. Não se sabe ao certo quando é que isso vai chegar perto dos... Bom, perto do 100 já está, mas quando vai chegar aos 100%? Por que não se sabe? Porque não se tem uma visão clara da combinação econômica que vai acontecer nos próximos anos. Mas se a arrecadação desacelerar um pouco e algumas coisas não seguirem convergindo para onde eles desejam, entra em colapso. E aí, nesse ponto, eu nem atribuo toda a responsabilidade. A responsabilidade de estar gastando mais do que pode e não abrir uma agenda para combater esses problemas e ter uma política fiscal responsável é do governo atual. Mas parte do problema é sistêmico e já vem há tempo. Que é impossível, os países europeus, na sua grande maioria, inclusive aqui, menos de 50% do orçamento é carimbado. Ou seja, tem uma margem enorme para você poder gerir. Então, no Brasil, até mesmo isso é difícil. Então, vou fazer uma intervenção. Agora, vou cornetar, né? Não necessariamente a favor do Brasil, mas dando um pouco de perspectiva também do que tem acontecido nos Estados Unidos. Depois o pessoal da produção pode colocar um gráfico que eu tenho na tela, que está mostrando duas linhas, basicamente. Uma linha azul, que é uma linha de arrecadação dos Estados Unidos, e uma linha vermelha, que é são os gastos do governo, e transferências. O que você chama de carimbado, aqui também tem, né? Que é Medicare, Medicaid, Social Security. Mas é só descarimbar. Também não quer dizer que nenhum país possa simplesmente rever essas leis e rever mas a gente vai falar sobre isso. No Brasil é quase missão impossível. Mas né? Aqui também, né? Nem o Trump tem coragem de tocar nesses três pilares, né? Mas se você olhar no gráfico que eu estou fazendo referência, aí tem uma linha laranja que é, em percentual, quanto que os Estados Unidos está tomando emprestado todo ano para fechar a conta. Tá? Então ele começa lá nos anos 70 a ficar todo desregulado com Nixon, presidente republicano. Aí o Nixon sofre um impeachment, vem o Ford, continua desregulado, vem o Carter, continua desregulado, Reagan, Bush, continua desregulado. Ele só consegue balancear o budget no governo do Clinton, um cara democrata. Mas não foi exatamente porque o Clinton fez uma mágica nas despesas. Porque a arrecadação cresce bastante nos anos 90, com todo o impacto de tecnologia. Então, mas só ali aí vem a crise da internet, o Great Financial Crisis ali, do 2008, 2009, e agora a pandemia. Cada uma dessas crises geram picos de gasto do governo, e o último foi inacreditável. Em alguns trimestres chegou a passar de 45% de dinheiro emprestado para pagar o que o governo estava dando para a população, transferência então, em dinheiro. Mas qual é a máxima dessa história? Você está dizendo o seguinte, os Estados Unidos também não estão sendo responsável. Isso, exato. Ok. A diferença... Mas os Estados Unidos pode. É igual falar o seguinte... Então, pode por enquanto. Eu chego para alguns amigos nossos e falo, cara, você vai comprar esse helicóptero e mais isso e mais essa casa e você vai gastar 100 milhões de dólares. Ele pode. Eu não tenho como fazer nem o passeio de Manhattan. Então, ele pode porque ele tem essa moeda global, uma coisa que aconteceu no pós-guerra, e toda a história dá 3 episódios só para falar disso. Mas tudo tem limite. Então chega uma hora que se os Estados Unidos entrarem em crise, a moeda dele perde valor. Depois o pessoal também pode colocar, as pessoas podem ir para o meu blog dar uma olhada,
onde eu mostro o que acontece, por exemplo, quando eu acompanho empresas aqui nos Estados Unidos que tem muita venda global, eu tenho, junto com os gráficos ali de vendas, etc., um gráfico da força da moeda americana, que é o índice DIUX. Daniel, você deve conhecer esse índice, né? Que é uma cesta de moedas contra o dólar. Quando os Estados Unidos está ali no pico pós-2000, de julho de 2001 até abril de 2008, as moedas internacionais, que meu gráfico aqui é ao contrário, porque para correlacionar com as vendas da empresa, as moedas contra o dólar se apreciam 70% nesses 6 anos, quase 7 anos. Né? Ou seja, uma taxa de 8% ao ano. Então a ideia, e foi mais ou menos, aí o dólar fica relativamente enfraquecido nesses anos, junto quando o Brasil estava com a moeda super forte. Não é só o Brasil estava com a moeda forte. O dólar estava enfraquecido por causa da crise de 2008. Na verdade, é o dólar que estava enfraquecido. O Brasil não estava com a moeda forte. São os dois. Tinha um monte de dinheiro entrando no Brasil por causa da bolha de commodities, tanto mineral quanto agrícola. Então é tudo que foi junto para o mesmo lado e durante quase uma década o real fica super forte, né? Mas também mas o dólar estava fraco naquele momento, que ele vinha se enfraquecendo desde lá do estouro da bolha da internet lá de 2000. Então qual é o meu ponto? Meu ponto os Estados Unidos nem sempre tem a moeda tão forte, está agora num período de força. A dívida americana passou de 100% do PIB. Quando os juros, esse pequeno aumento, os Estados Unidos agora está gastando mais de 1 trilhão só de juros, dá uns 15% da arrecadação. Então a ideia de que os Estados Unidos pode fazer desaforo para o resto da história não é nem verdade também, não é assim. Então, melhora a situação do Brasil? Não melhora, mas só estou dizendo assim, olha, tá ruim aqui? Está dizendo que isso é um desafio para todos os global. Não, na verdade, todos os países estão quebrados. Se a gente for por essa premissa, o Japão está quebrado, os países europeus estão quebrados. E aí vai lá no meu blog também, depois, que o último que eu coloquei, eu até mencionei no episódio anterior, além disso, a população do mundo, Estados Unidos, Europa, obviamente, Japão bem na frente, todo mundo, mas o Brasil vem logo atrás. Está tudo se envelhecendo. Então, isso é um desafio enorme. Então, qual o impacto óbvio? O número de casas que os Estados Unidos precisa construir, que era até as últimas 2 décadas 1,5 milhão, vai para 1,300, 1,200, 1,100,000. Né? Então, vai ter menos gente empregada construindo casa. Né? Então, nós estamos num momento no mundo, e o Brasil está participando disso tudo, onde os governos, pegando todo o crescimento de baby boomers e toda aquela coisa, globalização, foi muito bom para todo mundo, mas tem limite. E os governos, político faz o quê? O político gasta, né? O dinheiro, o Daniel falou, né? O Daniel, você falou que a maioria do dinheiro vem de imposto. Não, 100% vem de imposto. O governo não gera dinheiro de nada, né? Ele, na verdade, o governo não gera nenhuma riqueza. Ele taxa a sua população. Bom, ele presta serviços e são importantes aqui no estado. Enfim, no Brasil tem serviços, aqui também tem. Eu uso um monte de dados, por exemplo, ele presta serviço que ele tem que prestar, mas ele, aí, no caso Brasil, presta de forma absolutamente ineficiente. Bom, aí a ineficiência é outra coisa. De novo, de vez em quando tem umas coisas que são extremamente eficientes que aí é difícil entender por que isso não se espalha pelo Brasil. Eu sempre falo lá do poupa-tempo. A hora que eu conto para um americano que eu entro num poupa-tempo, a cada, 5 anos que eu quero lá deixar minha carteira de motorista válida no Brasil, etc. E é um show, né? Aquele negócio limpo, maravilhoso, tudo automático. Você entra, você sai... Você sabe que isso é estado de São Paulo, né? Então, mas o Brasil tem know-how. Então, a dificuldade é de transferir isso para outros estados. Mas o brasileiro sabe fazer umas coisas muito bem feitas. A minha interação com a CVM, quando eu fui pegar o meu certificado de gestor, era um show. Os caras são muito bons, né? Então, super eficientes. E são organizações governamentais. Então, o meu ponto é o seguinte... a ideia, você olha para o Brasil, a bagunça política e tudo mais, é óbvio que é preocupante. O Brasil sempre tem aquela ameaça, vai virar Argentina, vai virar Venezuela? A gente nunca sabe. Não vai. Venezuela precisaria do exército dar um golpe militar. Não, mas nem de a Argentina não vai virar. Isso, exato. Então não parece agora. Mas não precisa chegar lá para as coisas ficarem muito ruins.
Quer dizer, já estão ruins, mas para ficarem muito piores. Tudo que está ruim sempre pode piorar. Mas o fato é, essa é a realidade de todo mundo. Tá? Eu acho que esse é só o paralelo que eu quero fazer. Fazer uma interrupção rápida. Se você está gostando desse episódio, não deixe de dar o seu like e seguir o canal. Eu tenho observado que muita gente que assiste os nossos episódios não seguem o canal. Daniel, fale aí. Vai quebrar ou não vai quebrar? Vai quebrar quando? Não, assim, eu espero que não quebre. O que eu penso é o seguinte, nós tínhamos que ter foco em eficiência, que nem o problema no Brasil, criou-se um gasto, no ano seguinte ele vira obrigatório, aí que nem você fala, não vai ter 100% do seu orçamento já destinado, você não tem meio de manobra. Você precisa do Congresso para rever isso. E a gente sabe como funciona no Brasil. É muito difícil você passar algumas coisas. Mas, por exemplo, será que o país precisa ter tanto ministério? Será que o país precisa que cada ministro tenha tanto assessor? Isso tudo gera gasto. E assim, mas vai cortar só um pouquinho. Vai cortar, mas vai começar a cortar. E eu não sou contra programa social, mas eu sou contra programa social que não tem fim. Então, assim, a gente não tem um objetivo de onde quer chegar. Então, esse é um problema muito sério aqui no Brasil. A gente hoje não tem, a gente nunca teve credibilidade, mas assim, ali no final da década de 2000, estava ali em 2006, o Brasil ganhou o grau de investimento. O fluxo de capital para cá foi muito grande. E aí a gente entrou num hall de investimentos de grandes players no mundo. Hoje a gente não tem acesso a esse capital. A gente não é grau de investimento. Então o capital que vem para o Brasil hoje é um capital de alto risco. E aí você entra num problema que assim, não, eu vou emitir dívida para financiar meu gasto. Quem é que vai comprar sua dívida? Os Estados Unidos, ele emite dívida, ele ainda tem um fluxo bem grande de pessoas comprando. Não, o chinês não quer comprar mais, mas, cara, compra. Para você ter uma ideia da mudança no mundo, em 2012, Portugal quebrou com dívida PIB a 80% do PIB, mais ou menos. E, na época, a taxa que Portugal pagava num título de 10 anos era mais de 15% ao ano. Estava em torno de 18%. Hoje, Portugal tem dívida de 130% do PIB. E o 10 anos de Portugal é menos de 3%. Então, assim, o que você mudou no mundo hoje? Mudou o seguinte, existe um fluxo para comprar essa dívida. Os governos começaram a usar a política fiscal para suavizar os ciclos econômicos. Ok. Portugal, comparando Portugal com o Brasil, Portugal está inserido num ambiente que te dá acesso a crédito. O Brasil não. O Brasil está inserido num hemisfério, num continente que está sendo bastante criticado. Você tem uma Venezuela, você tinha uma Argentina até um tempo atrás. Hoje em dia a Argentina tem mais acesso a crédito que o Brasil, de repente. E a gente tem um endividamento externo galopante, fora a dívida local. A dívida local a 15% ao ano é um troço fora da casinha. E o problema que a gente tem agora migrando para o Brasil é o seguinte, se você tem 15% ao ano de dívida pública, o setor privado ele consegue se endividar a 15% mais um prêmio. Então, assim, o setor privado está pegando dinheiro emprestado para investir, para aumentar a sua capacidade ao CDI de 15% mais alguma coisa. Cara, ninguém consegue viver num ambiente desse. Então, assim, você vai acabar estrangulando a economia vai parar de investir e vai chegar uma hora que começa a demitir. E aí você tem um problema, se você demite, a pessoa não trabalha, a pessoa não paga imposto, a empresa paga menos imposto, e aí a arrecadação aí a coisa vai degringolando. Esse é o problema que a gente tem no Brasil e eu acho que, assim, a gente acaba fugindo um pouco do que os Estados Unidos pode e até a Europa pode e a gente não tem esse acesso. Então, assim, a gente não tem grau de investimento. Mas você concorda que é inevitável
esse destino hoje, do jeito que as coisas estão sendo É conduzidas? inevitável. Eu acho assim, a gente está numa trajetória de que vai explodir. Só que E vai explodir quando? 26 já explode? não sei, assim, eu não sei se explode, porque o que que acontece? Se a gente tiver uma mudança estrutural, assim, a mudança estrutural basicamente é uma mudança de governo, mas assim, não adianta mudar 6 por meia dúzia, mas vir trazer um time que realmente vá trazer credibilidade à política econômica. Isso Aí eu acho. enquanto não estourar tudo, esse tipo de mudança não acontece. Se a gente olhar historicamente, Pode ser. do ponto de vista econômico, todo país só se reorganiza depois que fode. Foi assim em Portugal, foi assim na Grécia, foi assim em vários exemplos históricos passados, foi assim no Brasil. A Dilma precisou afundar o país para o Temer conseguir entrar e fazer certas mudanças que antes não seriam aceitas. E para dar uma perspectiva ainda mais ampla, eu não sei se você já se questionou o seguinte: no pós-guerra, quais foram os países que saíram destruídos? Assim, economia só o pó. Japão e Alemanha. Entre os países envolvidos, tirando os Estados Unidos, na Europa, de tudo da Europa para a direita, né, do globo, quais foram os 2 países que mais cresceram no pós-guerra? Alemanha e Japão. Disparado. Inglaterra, que teoricamente era vitoriosa, tomou uma surra da Alemanha. Por quê? Porque justamente por ter ficado tudo tão destruído, desarticulou os grupos de interesse, parou de ter... Esse comentário tem que ser muito cuidadoso, mas assim, um excesso democrático, onde tem 50 pessoas querendo defender seus interesses, nada anda, nada acontece. Então, historicamente, isso fica explícito que o Brasil vai precisar, mais uma vez, ir lá para o fundo do poço, as coisas ficarem muito ruins, para quem sabe o executivo, junto com o legislativo, fazerem essas mudanças que são complicadas, e não é uma. São várias. É a reforma da Previdência? Não, é uma combinação de coisas. É sistêmico. Enquanto isso não for resolvido, o Brasil nunca vai andar para frente. Então, tudo isso que você está pontuando, eu concordo. Enquanto não existir, enquanto o Brasil não afundar para valer, você fala afundar como? Como foi na Dilma. Ele não vai resolver esse problema. Talvez ele afunde e aí dê um tapinha, aí ele vai passar mais 2, 3, 4 anos e assim vai. Essa é a nossa vida nos últimos 100 anos. Esse é o Brasil. Mas o problema que eu acho que acontece no Brasil é que, assim, sempre que a gente entra numa crise muito aguda, a violência ela aumenta muito aqui. E agora, o que a gente começa a ver é que a população está ficando cansada. E assim, por exemplo, eu tive na Argentina 2 anos atrás, quando o Milei foi eleito, e eu achei, assim, as propostas dele, eu concordo, mas assim, eu falei, cara, ele não vai ter apoio. A população não vai querer esse cara, que ele vai tirar todos os auxílios e o pessoal não vai Você está falando antes da eleição ou pós a eleição? Não, eu fui, ele já tinha sido eleito, só que ele ia tomar posse. E aí, o que acontece é que, assim, a população até apoiou tudo, porque todo mundo já sabia que estava tão ruim, tão ruim, tão ruim, que chega num ponto que já não dá mais. O Brasil... Então, mas aí foi o que eu falei, precisou estraçalhar com a economia para ele ser eleito, e no início eu me lembro que ele estava com 55% de aprovação, mesmo tocando todas essas ações que são impopulares. Mas eu acho que aqui, no Brasil, assim, a gente já tem um apoio populacional de tipo assim... precisa fazer alguma coisa para o país melhorar. Porque, assim, a situação social do país está ficando muito complicada. E tanto que a gente olha, o que a gente vê mais, assim, a quantidade de brasileiro querendo tirar o dinheiro do país, sabe? Você fala com o cliente, às vezes tem clientes que eles nem querem saber sobre a possibilidade de poupar aqui, de ganhar 15% ao ano dormindo. Ele já quer mandar dinheiro para fora, porque ele está com medo tanto do arcabouço de você ter seu dinheiro seguro
E ele também está pensando assim, eu não quero mais viver no país, eu quero mandar meu filho para fora, meu filho vai estudar fora e não volta mais, porque isso aqui está um caos. Ontem mesmo teve um gestor que eu conheço aqui no Brasil que o hobby dele é andar de moto, que nem você gosta. E ele virou e falou, olha, cheguei à conclusão, estou vendendo minha moto porque um amigo ontem perdeu pela terceira vez assaltado aqui em São Paulo, deram um tiro no cara, assim, mais ou menos, e ele falou, pô, eu não quero mais isso. Então, o que a gente está vendo no Brasil? Quem tem dinheiro está indo embora. A classe trabalhadora, pô, vai ficar ali, mas essa classe já tá com medo, tá ficando complicado. Então, na minha opinião, eu acho que isso já está batendo nos grupos de interesse, assim, esse pessoal que você fala que realmente comanda o país, porque tá pesando nos caras e eles estão vendo que assim existe um movimento. Não estou falando que o brasileiro quer eleger o fulaninho ou o ciclano, mas o brasileiro já está falando assim, olha, se a gente não se organizar como um país financeiramente para poder atacar alguns problemas sociais sérios, isso aqui vai colapsar. Então mas assim, aí tem que ter uma profunda crise e ter a sorte de surgir uma liderança que tenha esse poder de congregar todos esses interesses e ter essa expressão e liderar essa mudança. É possível, eu até acho que é o que vai acontecer, mas isso só vai acontecer depois de, infelizmente, as coisas ficarem muito ruins. E aí você falou que os grupos já estão cansados, né? No fundo, o privilegiado, o rico, mesmo com o país desandando, a Argentina estava uma merda, mas ainda assim quem tem dinheiro continua tendo dinheiro e vivendo bem. Ele vive numa bolha, num mundo paralelo. A mesma mundo paralelo do Lula e dos ministros e etc. Quem paga o preço sempre é a população. Não são as pessoas... Eu saí do Brasil por causa da violência. Mas se eu estivesse lá e se o Brasil explodir, não ia mudar nada a minha vida. Mas as pessoas pagam esse preço e pagam muito caro. Mas eu concordo com você, por exemplo, se você for ver a Venezuela, é exatamente isso que você fala. 90% da população está lutando para sobreviver e você tem loja da Ferrari, você tem loja da Gucci, você tem gente fazendo festa em iate, você tem restaurantes Michelin com fila. Então, assim, existe uma classe ali que essa classe basicamente são os amigos do governo. Só que quando a gente olha para o Brasil, a diferença do Brasil para uma Venezuela, uma Argentina, é que a nossa economia, por mais fechada que seja, ela tem empresas que têm um poder global. Por exemplo, eu te dou um exemplo que não é tão trivial para muita gente, a WEG. Quando você vai falar sobre a WEG é grande em Portugal, a WEG é grande nos Estados Unidos, a WEG é a maior fabricante de bilionário do Brasil, e aí você olha uma empresa dessa, vendo o país se deteriorar, economicamente para os caras ele não precisa do governo, assim, ele precisa de um ambiente propício para ele continuar crescendo. Então, assim, a gente tem outros setores que também precisam desse ambiente. Então, eu acho que isso diferencia um pouco a gente do que é a Venezuela do que é uma Argentina. Deixa eu só te interromper e fazer dois pontos aqui. Isso que você estava dizendo, né? Na Venezuela, se o cara, então, quem são os privilegiados? Quem estão vinculados ao governo? Eu cresci com essa percepção e socialmente o brasileiro não interpreta isso, mas no fundo essa é a razão. O que eu quero dizer? A gente criou o histórico, a gente repudia quem tem dinheiro, porque historicamente, no Brasil, se você tem grana é porque você fez algo errado. E você fez algo errado porque você tem conexões políticas, vantagens e desviou dinheiro. E a gente sabe que a imensa maior parte das pessoas que têm dinheiro realmente fazem cagada. Tem empresários que vencem por mérito, tem aquele cirurgião plástico que enriqueceu por mérito, tem, mas não é a maioria. Então, esse é um ponto que é muito triste, que isso vem se perpetuando. Você falou da WEG, mas ainda assim
essas empresas, esse grupo privado que tem uma certa força, não consegue mover. Se eles tivessem esse poder, se eles conseguissem fazer essa agenda, e vários já tentaram e se mobilizaram e ainda são ativos, mas se eles conseguissem, a gente já não estaria nisso. E por que não consegue? Porque tem muitos grupos de interesse. Então, a bancada da bala que é um negócio, a bancada do agro que é outra, e aí os bancos têm seus interesses, e no fundo é uma zona e aí não se resolve. Por isso que eu falei, hoje alguma bomba igual caiu no Japão, ou vai ter que afundar. Mas continua, desculpa eu ter te interrompido. Não, e assim, e o que acontece quando a gente olha assim, para o Brasil, não só caminhar para uma trajetória assim ruim, é o seguinte, quando a gente fala tem que cortar gasto, o governo tem que gastar menos, é porque quando o governo gasta menos, ele demanda menos, isso é uma pressão inflacionária menor pelo lado da demanda. Então, se você começar a passar para as pessoas com tranquilidade que assim, você quer ter qualidade de vida? Primeiro, você tem que ter uma inflação baixa, porque aí você vai prever quanto você vai precisar gastar daqui a um ano para fazer qualquer coisa. Então, se você tem previsibilidade, sua vida melhora muito. Que foi o que o real trouxe. Foi o que o real trouxe em certa parte. Mas para você ter inflação controlada e previsibilidade, você tem que ter extrema responsabilidade fiscal. Se a gente pegar historicamente todos os países que deram certo, eles foram, mesmo que os Estados Unidos não seja mais hoje, mas ele foi por muito tempo fiscalmente responsável. E aí ele se posicionou numa situação de vantagem tamanha que os Estados Unidos vamos abstrair. Mas historicamente o país tem que ter, eu concordo, tem que ter inflação baixa. Para ter inflação baixa tem que ter uma gestão altamente responsável, que é a responsabilidade fiscal. Tem que desregulamentar uma série de coisas. E aí a gente gastaria aqui um episódio de 3 horas, mas falando do Brasil. Os gastos estão comprometidos, a corrupção impera. Então não se privilegia educação. Sem educação você não vai alimentar essa roda. Parte tributária, um caos altíssimo, inviabiliza e sufoca as empresas. Se você quiser ir emendando a lista, fica à vontade. Então, mas assim, no final, o que a gente fala? A gente precisa de gestores eficientes em diversas áreas do Brasil. Porque que nem você fala, olha a quantidade de dinheiro que vai para a educação. É muito dinheiro. E assim, se a gente tiver um gasto de forma eficiente, isso vai virar uma Suíça? Não, mas já melhora muito. A saúde, vai dinheiro para a saúde também, só que assim, que nem você fala, são desvios, as coisas não funcionam. Então, assim, precisa realmente focar na economia, de ser uma gestão eficiente ali. E assim, um outro ponto que a gente tem que faria com que o país tivesse um fiscal na parte fiscal, era se você virasse aqui no Brasil e falasse assim, olha, aqui você tem livre mobilidade de capital, você é investidor, quer investir no Brasil, você manda seu dinheiro para cá, quando você for sair daqui, você vai pagar imposto sobre o ganho de capital que você tem, mas o resto nada, você tira a hora que você quiser. O que a gente faz? A gente mete um monte de tarifa, IOF disso, IOF daquilo, e aí o que acontece? Você cria um monte de controle para depois não virar para o cara e falar, eu não sou sério. Então, a gente cria um ambiente que cria uma barreira até para o capital de fora vir investir aqui. Então, assim, se a gente tivesse na cabeça que, olha, o que eu preciso fazer para o investimento vir para o Brasil é eu mostrar que sou sério e isso eu vou ter que construir em 100 anos, a partir de agora, de repente a gente começa a ver mudança. E fora isso, é muito difícil. E assim, que nem você fala, a gente pode ter um voo de galinha? A gente pode. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo fácil. 50% das empresas listadas na Bolsa Brasileira valem menos de 2 bi de reais. Isso é menos de 400 milhões de dólares. Então,
se você fizer uma conta assim de padeiro e falar assim, entrou um ministro da Fazenda sério, a equipe toda boa pra caramba, agora a gente vai ter umas reformas certas, então o fluxo de dinheiro que pode vir para o Brasil pode ser alto. Por quê? Porque está tudo muito barato. Mas é que nem você fala, nada é tão ruim que não possa piorar. Entendeu? Então, assim, a gente pode ficar mais barato ainda. E assim, é um momento que a gente está novamente que realmente está num limiar. E o que eu vejo, assim, no geral, é que a população em geral está com muito medo da coisa piorar. A quantidade de gente que já saiu do Brasil esse ano e a quantidade de gente que está buscando investir fora, que é uma coisa acertada, você pelo menos ter parte do seu dinheiro poupado, do seu patrimônio em outra moeda, em uma moeda forte. Agora, a coisa está muito forte nesse sentido. Então, que nem você fala, pode piorar para o ano que vem? Pode chegar no limite? Pode. Como você está no Brasil e acompanha isso de uma forma muito mais atualizada, me fala do acréscimo, né, da entrada dos precatórios e das coisas que vão terminar de detonar as contas do governo. Isso daí, assim, o governo tirou do orçamento, né, os precatórios, e ano que vem... Ele tirou e parou de pagar, né? Ele parou de pagar. Não, eu estava até pagando, de pouco em pouco, mas estava pagando, assim, até que não parou tanto não, mas o problema é que assim, se voltar tudo ano que vem, gera uma bomba. E vai voltar, né? A previsão é que volte. A previsão é que volte, mas assim, sinceramente, eu converso com pessoas que trabalham com precatório nisso, e todo mundo já dá como certo que vão dar uma canetada para tirar de novo, porque senão o país vai. Então, assim, é que nem você falou, o orçamento está 90% comprometido, mas tem um monte de coisa de fora que você não vê. Então, assim, teve o desvio do INSS. Nesse desvio do INSS agora, o governo virou e está querendo passar uma proposta que o FGC é quem vai ter que pagar. E assim, quando você fala, calma aí, o FGC é um fundo garantidor que são os bancos que seguram para o cara se tiver algum problema de quebra bancária. E agora eles estão querendo passar uma coisa que se o banco não ressarcir o que foi debitado do INSS do contribuinte, o FGC é que vai arcar. Então, assim, é um negócio que você para e você fala, cara, vocês que desviaram, e agora você vai falar que é o banco que vai pagar. É uma loucura isso aqui. É bizarro, né? É bizarro. Então, assim, cada dia que passa, vem uma bomba nova e a gente não tem ninguém. Parece que o troço está meio à deriva. Aí teve esse problema das tarifas. Poxa, na hora que vem as tarifas, era para o país, cara, calma aí, vamos lá negociar, vamos tentar ver o que tem, o que vai acontecer. Pô, todo mundo sumiu. O ministro das Relações Exteriores foi para Dinamarca, para Croácia, coisa desse tipo. E assim, cara, você tem que tocar o país. Então, assim, e a gente entra novamente naquele problema da polarização de que se você fala mal de um, você é outro. Então, tá muito complicado e, por exemplo, uma coisa que está muito, muito estranha a aposta claramente da Faria Lima é que o governo vai mudar e eu tenho conversado com bastante gente, o pessoal fala, assim, é uma aposta arriscada isso, porque ninguém acredita que vão largar o osso assim tão fácil. O governo só vai mudar se o Brasil afundar antes das eleições, porque senão ele consegue se reeleger. Historicamente, a gente sabe que tirando o Bolsonaro, sempre o governo em exercício conseguiu se reeleger porque usa a máquina pública, e aí a coisa vai estourar depois das eleições. Estilo exatamente igual ao Dilma, aí só se ele sair através de um impeachment. Agora, o governo só muda se as coisas azedarem antes, aí eu concordo que ele muda. E por quê? Porque
porque a imensa maior parte dos eleitores são pessoas que não são bem informadas, não acompanham, não acompanham política e etc. Concorda? Concordo, assim, assim, demora às vezes a chegar nas pessoas a realidade geral, mas assim, parece que também saiu uma outra notícia aí, assim, eu não sei se é tão verdade, assim, que o governo ia liberar gás para não sei quantas pessoas lá no norte do país, ia fazer doação de botijão de gás. A gente está a gente tá nesse movimento meio que de África subsaariana há anos. Então, assim, é muito complicado a gente ver uma luz no fim do túnel quando você não tem ninguém, assim, com uma proposta decente para o país. Uma coisa interessante foi o seguinte: no primeiro ano do governo Bolsonaro, lá com o Paulo Guedes, ele aprovou a lei de liberdade econômica. Cara, eu conversei com alguns amigos, o pessoal estava eufórico com isso, porque antes, por exemplo, a Volkswagen, ela tinha que importar umas coisas lá para montar o carro, mandar para Manaus colocar tudo para montar em Manaus para ter o subsídio fiscal. Aí a lei foi o seguinte: se não produz no Brasil, entra sem imposto. Cara, os caras estavam assim, você não tem ideia do custo que isso vai diminuir. E assim, essa lei foi fantástica. Então, assim, foram algumas medidas que foram sendo tomadas, desde o Temer até ali a pandemia, que o país estava caminhando. E não era uma coisa assim que a gente fala, é difícil fazer. Não, é uma coisa que assim, tem até uma certa simplicidade. Só que desandou tudo, né, cara? Assim, desandou de uma forma muito rápida. E agora não tem uma coisa que a gente fale que, tá melhorando ou não tá melhorando. Tem professor aí de universidade que fica mostrando uns dados, assim, olha, o gasto foi assim, assim, assado, mas aí ele não bota o precatório, ele não bota um monte de coisa. Então, assim, é complicado. Tá bem complicado aqui pro Brasil. Que isso vai falar, Danilo? Quer voltar para o Brasil? Não, então, o Brasil, a hora que eu ouço vocês falando isso tudo, é incrível como o paralelo com os Estados Unidos, que está acontecendo aqui, é enorme. É que fica tudo lost in translation, né? Ou seja, eu assisto tanto coisas no Brasil como aqui nos Estados Unidos. Bom, meu português está piorando, meu inglês não melhora, mas é o suficiente para eu entender os dois bem, né? Todos esses problemas, no final, o que está sendo discutido aqui, que é o clássico que governo não é a solução, governo é o problema. Sempre foi, sempre vai ser, desde reis malucos que apavoraram a sua população e fizeram um monte de imbecilidades. O que a gente tem no mundo hoje são governos extremamente inchados, com todos os programas sociais, que, obviamente, se você retirá-los, causa uma crueldade muito grande no país, e especialmente dado onde você já está hoje. Mas é necessário entender o seguinte: cada dólar que você tira de uma pessoa e manda para outra acabou de desincentivar essas duas pessoas. Porque se você for me taxando cada vez mais e me taxar a 99%, eu não faço mais nada, porque eu não tenho nenhum ganho a partir daquele momento. E a pessoa que recebeu, ela tem menos incentivo para trabalhar. De novo, tem gente que precisa daquele dinheiro para comer. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é cada dólar, cada real que você transfere, você desincentiva as duas pontas. E os governos, desde o período pós-guerra, e nos Estados Unidos, desde que ele perde o padrão ouro, ele começa a imprimir muito mais dinheiro lá nos anos 60, 70, ele começa já a fazer alguns desaforos lá atrás. Ele reflete só uma coisa: aumento do governo. O governo é um negócio extremamente ineficiente. E, obviamente, existe delta de diferença de eficiência entre Brasil e Estados Unidos.
delta absoluto. A população aqui é mais educada, tem mais ferramentas mais baratas. Então você imagina que eu sempre dou o exemplo do pessoal que vai fazer jardinagem no Brasil versus Estados Unidos. O brasileiro chega lá com um cortador de grama, alguma coisa, o pessoal aqui chega com um caminhão de máquinas. Então, eles em 2, 3 pessoas em terrenos enormes, fazem todo o jardim em meia hora e vão embora, e vão para o próximo, e vão para o próximo. Então, os Estados Unidos não é só mais eficiente porque todo mundo aqui é brilhante. Não, porque tem uma quantidade enorme de máquinas à sua disposição. O americano tem mais computadores, ele tem celulares melhores, tudo custa menos para o americano. Só que tudo isso chega uma hora que tem um limite. Vou te dar um exemplo. Nós moramos em New Jersey e tem o commute aqui com Nova York. Os trens são horríveis. São velhos. O horário... o Daniel tá rindo lá, né? Ele tá mentindo, Daniel. Não. O horário é uma sugestão do que o trem vai sair, né? Porque de vez em quando você entra no trem e o trem não sai. Daniel, o Danilo tá indo muito pra Suíça e passou a achar. Isso. Vai andar de trem no Brasil. Não, depende. Não, o metrô no Brasil, nas boas estações, é melhor. Desde que você não pega na Praça da Sé, 5 da tarde. Ele é subdimensionado, mas ele é melhor gerido. O metrô de Nova York é um horror, né? É uma vergonha, porque aquele local sujo, manutenção ruim. Mas qual é o meu ponto? Que o incentivo para o sistema de transporte de New Jersey está errado. Como tem um monte de coisa errada no Brasil, no incentivo. Então por que está quebrado o sistema? Porque eles prometeram um monte de aposentadoria para um monte de gente, que estão todos lá na Flórida agora, recebendo 200, 300 mil dólares por ano de aposentadoria, o cara que trabalhou de maquinista durante 22 anos. Entendeu? Então você imagina você agora manter essa pessoa por 50, com 200 mil dólares de aposentadoria, seja lá o que for, e aí falta dinheiro para manutenção e tudo mais. Então meu ponto é o seguinte, se os incentivos estão tortos, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, nada vai funcionar bem. E aí você fala, mas a Europa é muito melhor? Depende, tem 2 sobrinhos da minha esposa que estão aqui nos visitando em Nova York, e você conversa com eles, uma menina de 28, uma mulher de 28 e um rapaz, um homem de 24, e falam claramente que não vão ter filhos. Porque falam, não dá, eu não tenho dinheiro, vou nunca conseguir. E fizeram, né, faculdade, trabalho, etc., ali no meio da Itália, onde é mais ou menos o meio do PIB per capita, ou seja, não é nem o pior nem o melhor lugar. Mas não era para ser assim, era para pessoas nessa idade, falar, não, se eu casar com alguém que também trabalha, a gente tranquilamente consegue cuidar de uma família, até porque na Itália as casas são de pedra, todo mundo herda, porque a população também está diminuindo, não precisa nem comprar casa. Mesmo assim, eles decidem, né, a grande maioria dos jovens nessa idade na Itália, não querem nem ter filhos. Porque falam, não dá, eu não consigo sustentar uma família, não tenho a menor chance. O que teve lá na Itália há muito tempo? O governo inchado, e já vem diminuindo, o serviço de governo vem diminuindo, porque não dá mais para fazer transferência. Então, no final, tudo isso que a gente está ouvindo é reflexo dessa bagunça feita nas últimas décadas, onde os governos viraram esses monstros e transferem uma quantidade enorme de dinheiro da parte produtiva para a parte menos produtiva, por mais humanitário que isso seja, chega uma hora que ele trava a economia, que é o que foi descrito agora. É isso, né? O negócio virou monstro. O que você está dizendo é o seguinte, e aí, Daniel, vê se você interpreta como eu estou interpretando. Esse cenário externo também sensível, delicado e com possibilidade de se deteriorar, vai ser a gota d'água para terminar de afundar o Brasil, seja quando for, entendeu? Porque se as coisas estão difíceis para economias mais maduras, maiores, desenvolvidas, quando elas tiverem um espirro, a gente vai morrer de pneumonia. Exatamente, assim, o Brasil, que nem a gente sempre fala, o Brasil não é uma ilha da fantasia, então, assim, se a gente tiver uma desaceleração forte da economia mundial, o Brasil vai sofrer junto, e a gente tem um problema que, novamente, o que a gente produz hoje, em termos de valor agregado, não é nada excepcional.
e o nosso produto é bastante substituível. Nós somos, como é que fala? Nós somos os maiores exportadores de soja, pô, legal. Nós somos os maiores, a gente exporta muito café, pô, também bacana, minério, bacana, mas assim, o que isso gera no final, assim, de dinamismo para a economia, para você falar que no futuro você está mais produtivo, você não tem isso. Então, assim, a gente olha hoje a Ásia ela é muito mais bem posicionada para uma desaceleração global e uma retomada do que você tem hoje no Brasil. E eu não sei, que nem você fala, se os Estados Unidos degringolar aí nos próximos meses, até o final do ano, vai acelerar o processo aqui. E também, assim, se essas sanções aí que os Estados Unidos estão colocando aqui no Brasil podem também ser um fator que piore a situação econômica do país. Então, assim, são alguns pontos que podem acelerar a deterioração econômica do país. Por outro lado, podem melhorar também a chance de uma mudança. Pode melhorar também, assim, algum movimento de governo, até desse governo mesmo, de pensar, olha, ou eu vou mudar alguns pontos ou a vaca vai para o brejo. Então, assim, e aí é um voo de galinha. Esse governo não muda. Esse não, mas posso fazer sem chance. Posso fazer uma interjeição aqui? Às vezes precisa também... Se fosse para mudar, já teria mudado. Precisa tomar cuidado para não generalizar momentos econômicos, porque quando o Brasil estava no ápice da sua atividade, que você começou descrevendo no episódio, os Estados Unidos estava numa mega crise. Os Estados Unidos estava em frangalhos. No começo de 2009, quando o Obama ele ganha a eleição e assume, eu esperava um mega pacote à la pandemia, que nunca veio. Eu falei, nossa, ou esse negócio para de derreter, ou a gente não sabe onde vai parar. E ainda o sistema financeiro americano não tinha sido estabilizado. Eu passei anos indo para o Brasil, 2010, 11, 12, 13, quando o dólar estava a 1,50, 1,60, tentando convencer brasileiros a investir aqui, e era de extrema dificuldade, né, eu convencer alguém no Brasil a investir aqui. Porque, não, todo mundo estava convencido que o Brasil era o país do futuro. Agora, isso se reverteu. Está todo mundo convencido que o Brasil não tem mais jeito. A situação é complicada, como diz o Buffett, né? Você só sabe quem está nadando pelado quando abaixa a maré. Então, a maré abaixou para o Brasil, porque as bolhas de commodities não existem mais, os preços, né, de minério e de produtos agrícolas estão muito baixos. Que, obviamente, quando teve isso lá no Brasil, lá em 2006, 2007, 2008 e tudo mais, causado pelo mandato de etanol americano e a China comprando minério de ferro. Nada a ver com o Brasil, mas levantou a maré para o Brasil, que disparou uma bolha também imobiliária, e junto com a moeda. É sempre assim. Então, essas coisas não existem mais no Brasil para fortalecer a moeda e deixar o brasileiro se sentindo bem. Então, neste momento, é super difícil você falar, não, mas vai virar? Era a mesma coisa que você fosse lá para 2004, quando o câmbio também estava até pior do que está hoje, ajustado para a inflação, fizemos um episódio nisso, e tentar convencer todo mundo, falar assim, não, você não está entendendo. Você vai ter uma década agora de boom. Vão ser os melhores anos do Brasil. Está aqui, ó, na sua frente. Você não ia conseguir convencer ninguém naquele momento, né? Não estou falando que só porque aconteceu vai acontecer. Não é assim que o mundo funciona, né? Mas essa situação, toda essa descrição dos problemas brasileiros, eu comecei a trabalhar nos anos 90. Bruno, é igual, cara. É a mesma coisa. E lá, no ano 90, 94, crise do México, 97, os países asiáticos implodindo. Eu estava no Pactual e o Garantia quebrou. Foi comprado pelo Credit Suisse num mês. Sumiu. O Garantia quebrou, isso é bom falar. Lembra daquilo? Eu estava lá, eu estava trabalhando no competidor. Né? Então, enfim, aí vem 98, vem a Rússia, e 99 vem Brasil. Se você comparar aquilo com o que está hoje, é a mesma bagunça de sempre. Mas no final,
vem desse monstro construído globalmente, que são esses mega governos. Porque imagina o seguinte, imagina esse universo paralelo, onde a gente não tivesse esse governo monstruoso com essa dívida monstruosa em tudo quanto é lugar. Essa discussão não estaria acontecendo dessa maneira. Falou, é a mesma bagunça, mas com um custo de vida mais caro, com mais violência. Mas aí, bom, a violência no Brasil é um caso super especial. É difícil entender toda essa violência, porque isso veio lá de todo o problema que a gente teve com droga. E isso é um caso à parte. Concordo. Tá? E o Brasil precisa resolver isso um dia. Quem sabe AI, tecnologia, vai colocar um Big Brother aí em cima e vai dar uma acalmada nessa parte. Solução para violência é prosperidade. Com certeza. Não tem outra solução. Não tem. Mas tecnologia pode ajudar também. Ele pode colocar o Mas não vai ter mais onde pôr tanto preso, assim, não tem como. É muito triste isso, mas isso é um... Vamos eliminar esse problema, porque isso é super particular e também não precisava estar acontecendo isso. Mas imagina um mundo onde você não tem esses mega governos endividados colocando essa nuvem negra em cima de todo mundo. A nuvem é pior no Brasil. Mas aqui também todo mundo está preocupado. A gente pode estar fazendo um episódio daqui 1 ano, 2 anos, sobre a crise da dívida americana, aonde o governo acha que ele vai abaixar os juros, ele abaixa na parte curta, porque aí ele consegue, e os juros de 10, 30 anos explode. E se explodir os juros de 10 anos para 15%, mortgage vai para 20% e para a economia de housing americana numa situação muito pior do que está. Aí sim é crise de verdade. Então, de novo, eu ouço essas preocupações do brasileiro com o Brasil, mas tem um paralelo fortíssimo aqui. Melhor você estar num local com a moeda que tem uma moeda que é a moeda global de comércio do que não. É óbvio. É melhor você estar num local que não tem violência do que um local com violência. Mas os paralelos dos problemas são muito parecidos. Lá atrás o Brasil teve os eventos que postergaram e gerou até o boom imobiliário. Por isso que você vinha para o Brasil e via, assim, era difícil levar gente para fora para investir fora. Hoje, os Estados Unidos têm uma questão aí que assim, foi levantada até pelo próprio Fed, que é a própria reavaliação do estoque de ouro dos Estados Unidos. Então, assim, eles vão precificar mercado estoque de ouro, isso vai dar um boom no que eles têm ali estocado, que é fora da realidade. Assim, é uma pancada para você olhar e falar assim, olha, isso aqui eu consigo abater na minha dívida, mais ou menos. O Brasil não tem nem como fazer essas contabilidades. Então, assim, o que a gente precisa realmente é uma guinada para uma seriedade, para começar a organizar a casa. E isso a gente não está tendo, porque, assim, qualquer pessoa que queira organizar sua vida, primeiro ela começa pelos gastos, que é onde ela sabe que ela pode cortar. A tua receita é variável, você não sabe qual vai ser sua receita, ninguém sabe. Então, assim, o que o Brasil está fazendo é assim, eu vou ajustar tudo pela receita. Pô, mas a receita sou eu que pago, é você que paga. Então, assim, se eu parar de pagar, a tua receita cai. Então, assim, o que a gente tem de problema no Brasil, assim, o Brasil está numa situação muito mais complicada do que o próprio Estados Unidos. Além do que, os Estados Unidos ele tem muita coisa, ele tem um manancial aí de coisas que ele pode usar para amenizar a situação dele. Essa questão até de manipular a curva de juros, cara, o Fed consegue manipular e o mercado vai dar total liberdade para o Fed manipular. Na hora que o Fed apontar para o mercado, eu compro a dívida, cara, o mercado vai inteiro comprar a ponta longa da curva de juros dos Estados Unidos porque sabe que o Fed depois vai dar a saída. Então, assim, se o Brasil faz isso, ninguém vai correr para a dívida longa do Brasil. Então, a gente não tem credibilidade para sair dessa coisa se não for fazendo o trabalho bem feito. Já os Estados Unidos não, pode dar barrigada atrás de barrigada. É só isso. Desculpa aí. Bom, senhores, para você que está assistindo, eu vou deixar outros episódios que tem uma conexão direta com esse tema. Um deles onde a gente explica sobre câmbio, dólar, para vocês entenderem por que na nossa visão vai desandar completamente o câmbio no Brasil e como você se proteger.
Obrigado pela participação, Danilo, Daniel. Tentei dar uma amenizada, né? Falando que a grama do vizinho também tá cheio de erva daninha, mas não sei se eu consegui. Não conseguiu, porque os Estados Unidos está muito melhor. Daniel, muitíssimo obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não deixe de dar o seu like, seguir o canal e a gente se vê a semana que vem. Obrigado.